Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje começar a pintura da nossa rosinha fantasia. Para esse fundo, eu vou começar com o azul ultramar, vou fazer uma sombra nesse em volta, vou usar o azul e vou usar o branco. Eu estou aí com um pincelzinho número 8, cortadinho, lixado, principalmente para essa região aí que encosta nas flores e nas folhas. A gente vai usar esse pincelzinho para fazer um trabalho sem borrão. A gente pegar um pincel muito grande aí nesse momento, pode borrar um pouquinho. Vou espalhando, olha, bem sem cuidado, porque eu vou deixar esse fundo um tanto manchado. Depois eu vou vir com o branco, colocando umas batidinhas do mesmo jeito. A parte de dentro eu vou pintando mesmo, a parte de fora eu vou seguindo, esfumaçando com batidinhas. Observe só. Eu vou enchendo a parte de dentro, eu pego uma boa quantidade de tinta e pro lado de fora, para sumir a tonalidade dessa tinta no meu tecido, eu vou levando com batidinhas. E depois eu coloco mais umas batidinhas com o branco. A gente já vai deixando aí um acabamento para esse lado de fora, como que umas flores assim, bem apagadinhas lá atrás, umas pequenas flores azuis e o branco como luminosidade para elas. Peguei mais um pouco aí do meu azul, o azul ultramar. O meu pincel, ele tá sujinho com branco, veja que já vai ficando assim bem mais clarinho esse azul, não tem problema, viu? Alguns lugares você pode deixar ele bem mais suave, alguns lugares mais escurinhos, não se preocupe. Importante é a gente trabalhar essa sombra nessas regiões de maior profundidade, para essas quininhas, esses cantinhos mais adentro do nosso desenho. Não precisa dar a volta nas folhas, dar a volta no desenho inteiro, tá? Essa nossa rosinha fantasia é uma rosa muito prática, muito básica. Seria interessante que a gente aprendesse a pintura dela, porque ela é um trabalho rápido e fica bonito para a gente fazer, principalmente assim, conjunto de banheiro, conjunto de cozinha, onde você quiser aplicar, capa de almofada. Olha só, coloquei o azul ultramar, agora eu estou colocando o branco. Depois a gente vai puxar uns risquinhos aí de verdes, dando a ideia que são os galinhos, está segurando essas flores. Esse é um acabamento bem rápido, bem fácil de ser feito. É bom a gente treinar ele um pouquinho, principalmente por ele ser um trabalho que tem poucas cores, rápido, que a gente não tem uma preocupação com manchas no nosso tecido, com muito arrumar. Olha só como ele é básico. A gente vai colocando o tom que escolher. Eu escolhi o azul ultramar. Você pode estar usando aí um rosa escuro, um púrpura, um vermelho, um laranja, um cerâmica. O tom que você achar que combina no seu desenho. Então, você vem aí colocando ele dessa forma, pintando a parte de dentro e terminando a parte de fora assim com batidinhas. Coloca também umas batidinhas de branco e já tá basicamente pronta. No final, eu vou colocar aí uns risquinhos também, fazendo o acabamento, finalizando nosso desenho. Para já, eu vou deixar assim. Vamos, então, para a pintura das nossas folhinhas, que também vou fazê-las de uma forma bem fácil. Eu vou enchendo aí a minha folhinha, você pode estar enchendo ela com qualquer verde claro que você tiver em casa, tá bom? Eu vou usar o verde folha hoje. Aí você pode estar usando o verde maçã, o verde pistache, o verde kiwi também fica bom, qualquer verde clarinho, tá certo? E vou usar, além desse verde folha, eu vou usar o verde pântano, como uma sombra mais marcada nessa parte aí de baixo. Pode ir enchendo com tranquilidade a sua folhinha, a preocupação são as bordas dela, para que não fique manchado, fique uma pintura bem certinha no em volta. Deixei um pequeno espaço e agora eu vou terminar de encher com o verde pântano. Vamos fazer aí uma boa emenda. Não precisa deixar manchadinho, você pode fazer o contorno aí da flor, sair emendando bem a esse verde folha.
Vai ficar uma boa profundidade, uma boa sombra para essa região aí embaixo. A parte central, observe que eu estou escurecendo mais, porque as duas laterais, elas estão livres. Elas podem ficar assim mais clarinhas mesmo, não tem problema. A região central, onde teria aquela nervura principal, então a gente escurece um pouquinho mais. Estou colocando aí um contorno com verde pântano para essa região de baixo. Vou deixar esse contorno assim bem certinho mesmo, eu não vou espalhar ele, tá bom? E para a região central, eu tô colocando umas nervuras com o verde folha mesmo. Como a parte estava bem escurinha pelo verde pântano, bem sombreada, então esse verde folha vai aparecer bem. Veja que essas nervurinhas eu as coloquei assim, puxadas para cima, eu não coloquei aquela nervura certinha. A gente não precisa fazer todas as nossas folhas da mesma forma, puxando nervuras de uma forma tão séria, tão certinha. A gente pode também brincar um pouco com isso. Veja que eu brinquei já bastante nesses desenhos da pintura em tecido com a Aline Silva, ou seja, aqueles voltados mais para iniciantes. Eu brinquei bastante com a colocação de nervuras. Aí eu vou basicamente encher minha folha com verde folha. Esse pedacinho aí embaixo, essa parte de baixo, eu vou terminar de encher com verde pântano. Se você não tiver o verde pântano, pode estar usando o verde pinheiro, verde oliva, um verde mais escuro. Se você não gostou, achou que ainda ficou muito clarinho, você pode pegar uma porção de verde pinheiro, verde oliva, colocar um pouco de preto nele, ele vai ficar mais escuro e vai ficar bem bonito. O verde bandeira com preto também fica muito bonito. Olha só, a região central eu escureci bem. Vamos buscar emendar bem também esses dois tons. Coloquei um pouquinho mais do verde folha ali, melhorando a separação entre as folhas. A gente vai fazer aquele contorninho na parte mais para baixo, mais voltada para o chão, vamos assim dizer, com o verde pântano e fazer aquelas nervurinhas novamente. Olha. Aqueles risquinhos com verde folha, bem soltos aí em cima. As nossas folhinhas serão pintadas bem dessa forma. Vamos fazer a pintura dessas outras para você observar direitinho os pontos de sombra, principalmente. Eu vou enchendo a minha folhinha com verde folha, igual fiz nas de cima. Você vai colocando aí o verde, não enche de tudo, deixa um pedacinho aí na parte de baixo, na região onde ela está encontrando com a outra folhinha. É uma parte que ela se esconde embaixo da outra, logo a gente vai marcar uma sombra para ela. Vou colocar esse pântano, vou puxar, dando preferência a deixar a região central mais escura, as laterais com mais luminosidade. Vou fazer aquele contorninho que a gente fez nas outras com verde pântano. Olha só. Vou iniciar a pintura dessa outra, usando também o verde folha. Todas serão pintadas no mesmo tom e do mesmo jeito. As laterais eu vou caprichar bem no verde folha, porque as que estão dos lados, né, lado direito e lado esquerdo, elas vão precisar levar uma sombra mais marcada. Se a gente sombrear a lateral dessa central, aí vai emendar tudo. Então, a gente deixa essa central com a parte central mais escura e as laterais mais clarinhas. Embora não fuja a regra, as outras também foram assim. Vou enchendo aí com verde folha. Se você, de repente, esquecer e encher ela toda com verde folha, não se preocupe. O verde pântano é muito escuro. Mesmo você colocando depois aí em cima, vai aparecer direitinho, tá? Mas para todo caso, é bom a gente já deixar o espaço de cada um dos tons, né? De cada uma das tintas, que facilita a nossa pintura. Agora, vamos emendar esse verde pântano. Se você achar que ele ficou muito escuro, pegue um pouquinho mais de verde folha e coloque aí em cima. Vou emendar direitinho esses tons
E vamos fazer o mesmo processo que fizemos nas outras. Aí eu vou melhorar a separação dessa folhinha que está aí por cima, sempre me dando bem as tintas. Vamos colocar aquelas nervurinhas, olha só, bem soltas, bem livres. Se ficarem grosseiras, apague um pouquinho, nervura é algo fácil de corrigir. E a gente tem que lembrar também de colocar aqueles contorninhos, né, que a gente colocou nas outras, a gente lembra de colocar também na folhinha. Eu vou colocar depois, mas vou colocar também. Aí, olha, eu tô puxando já aqueles galinhos com verde pântano de sustentação para essas nossas flores de batidinhas. Não coloque muitos, apenas alguns para dar a entender que tem alguma coisa segurando essas flores, elas não estão soltas aí em cima. Esse daí seria outro raminho, outro tipo de raminho. Depois a gente vai enfeitar eles um pouquinho, tá? Ele não faz parte desses menores, dessas flores azuis. Vou deixar eles assim mais grosseirinhos, bem mais marcados. E vamos então agora colocar o acabamento, ou seja, você puxa os galinhos. Aí você vem colocando um pouquinho mais de branco em cima, umas batidinhas, dá a impressão de que você fez o acabamento daquelas flores. Olha só, tá vendo? Vou colocando um pouquinho de branco e parece que fiz um acabamento. Só um pouquinho, cuidado para não colocar demais e não sumindo, né? Com esse azul, ele precisa aparecer. Terminado isso aí, vamos então pintar o nosso botãozinho. Vamos começar por ele. Vou usando nessa primeira parte o amarelo limão, vou enchendo bem. Você pode encher todo o seu botãozinho, ou você já pode ir fazendo separações. Eu vou encher ele inteiro porque eu acho que fica mais fácil para você que está iniciando. Esse encontro do botãozinho com esse outro, eu vou marcar com siena natural. Vou escurecer bem até, tá vendo? Puxar, pode deixar uma emenda lisinha mesmo, não precisa deixar riscado não, tá? No em volta, eu vou escurecer um pouquinho também o contorninho, para a gente ter aquela ideia de esfericidade, para dar a ideia de que arredonda, de que não é planificada essa nossa pintura, né? Como se tivesse volume. Esse primeiro risquinho aí, olha, eu vou fazer o contorno dele, vou puxar para cima, deixando a parte do contorno mais escura e suavizando para a região de cima. Essa parte aí também, eu vou fazer o mesmo processo. Vou fazer o contorno, vou puxar para cima e essa lateral eu vou puxar para o lado. E para o nosso botãozinho, esse preenchimento, ele tá pronto. Ele tá pronto de sombra, mas a gente vai colocar um pouquinho de branco como luminosidade. Esses cantinhos que estão mais claros, olha, que o amarelo limão tá aparecendo bem, eu vou passar o branco e vou puxar para baixo. Eu vou puxar no sentido contrário. A sombra, que foi com siena natural, eu puxei para cima, para fora, não foi? Agora, o branco, eu vou puxando ele para cima da sombra. Veja que eu tô puxando bem curtinho. Se você puxar muito longo, vai deixar tudo branco demais. Vai perder o sentido do seu desenho. Vai levando um pouquinho a tinta, puxando curtinho. Essa região aí que é maior, eu puxei mais longo. Mas para a parte de dentro, você tem que puxar curtinho de forma que deixe esse espaço de separação, essa profundidade, essa sombra aparecer. Vou fazer essas laterais com cuidado. Se tiver difícil para você fazer, pega um pincelzinho número 0, tá bom? O contorninho aí eu vou deixar ele mais marcado e dessa forma vai ficando o nosso botãozinho. Esse botãozinho assim mais fechado. Agora vamos para a pintura desse maior.
você pode novamente encher ele inteiro com o amarelo-limão. O bom do amarelo-limão é que ele é clarinho, ele não vai esconder o risco do seu desenho. Olha só, o risco está todo aí aparecendo. Agora eu vou colocar um pouquinho de siena natural nessa parte que fica embaixo das folhas. Vou colocar desse outro lado também. E a gente vai começar então a trabalhar os riscos do desenho de nossa rosinha. Essa parte aí embaixo é uma sombra normal, por conta de a rosa estar embaixo das folhas. Agora, essa parte aí em cima são as profundidades, separações de pétalas, vamos assim dizer. Olha só, eu fiz o contorno do primeiro risquinho que tinha aí embaixo, puxei para cima. O contorno a gente deixa bem escurinho e vai suavizando esse siena natural para a parte de cima. Vou fazer novamente o contorno, esse outro contorninho aí do lado esquerdo. Vou puxar do mesmo jeito, puxar ele curtinho para a parte de cima, não passe do outro contorno. E procure deixar próximo ao outro contorno também mais suave. Olha só, esse outro contorninho aí eu vou fazer ele inteiro. Agora eu vou fazer ele inteiro a parte de baixo. Para a parte de cima eu vou parando. Eu não vou fazer a curvatura inteira, tá vendo? Eu fiz essa parte de baixo, levei até um pouquinho para a lateral. Fiz esse risquinho aí do lado direito da nossa florzinha. A parte central desse risquinho para cima, a gente faz o contorno, olha, pelo lado de cima. A gente não faz esse círculo todo puxando para o centro, não. A gente faz metade desse círculo puxando para cima, metade dele também faz, mas puxando para cima. Não é difícil de ser feito, é só você observar direitinho que você vai entender. Aí eu tô só dando uma profundidade para fazer a separação das duas petalazinhas. Quando nós colocarmos o branco, tudo isso vai aparecer melhor. Eu vou colocar para essa rosa um toquezinho de sépia, principalmente nas partes de maior profundidade. Esse centro, olha só onde eu estou distribuindo um pouquinho de sépia. Nessa parte aí central, essa região aí de baixo, que também ela é bem profunda, o sépia é pouquinho e bem curtinho, mais curtinho do que o siena natural, tá? Essa lateral aí, esse risquinho lateral, ele também precisa ser mais escurinho. Já vai aparecendo direitinho aí as separações, aqueles risquinhos. Olha os cantinhos aí embaixo que também estou aprofundando um pouco. Esse espaço eu vou fazendo o contorno dele. Essa lateral eu sempre gosto de fazer um Vzinho aí do lado, olha. Tipo um triângulozinho para marcar a entrada dessa pétala dentro da outra. Olha os pontos por onde eu passei esse sépia. E agora, a gente vai colocar um pouquinho de branco para acender mais a luminosidade, deixar bem mais marcadinho, tá? Veja que eu nem lavei o pincel. Sugiro que lave. Se tiver sépia no seu pincel, tiver uma boa porção, você lave. Vou colocando o branco na parte de maior luminosidade de todas elas, de todas as pétalazinhas. Vou unindo esse branco e vou colocá-lo também curtinho, não precisa puxar demais não, viu? Essa lateral aí, ó. No botãozinho, a gente usou apenas o siena natural, o amarelo limão e o branco. Para nossa rosinha, ela tá mais aberta, eu já coloquei um pouquinho do sépia para ajudar a gente nessas profundidades. Se tivéssemos pintando um tom mais escuro, não precisaria colocar uma ajuda na profundidade, né?
Olha onde eu vou espalhando o branco, vou espalhando uma pequena quantidade. A ideia é que a gente deixe nossa flor bem amareladinha. Que a gente não deixe branco demais, nem siena demais, mas que a gente deixe todos os tons aparecendo. Essa pontinha aí eu vou puxar até mais longa, dá pra gente puxar com tranquilidade esse branco. Vamos fazendo esses contornos bem arrumadinhos. Nessa hora a gente busca deixá-los certinhos. É o nosso acabamento final. E veja que as emendas, elas ficam bem emendadas mesmo. A gente vai passando o pincel para que elas se misturem bem, se unam bem essas tonalidades. A gente não tá deixando manchado, riscado. Essa parte aí embaixo, vou marcar ela com um pouquinho de branco, tendo cuidado para não emendar na outra pétalazinha de baixo. Essa região aí, a gente faz uma separação bem marcadinha. Pode fazer essa região de cima, encontrando, olha só, esses contorninhos de branco. No em volta, nos lados, a gente encontra com um risco mais fininho, esses brancos. O branco de baixo com aquele que a gente tá colocando em cima. Fica aqui um caracolzinho, essa rosinha, né? É uma pintura diferente de rosa. E bem prática, só que a gente precisa prestar bem atenção nesse cantinho aí, nessa região central dela. É o único lugar onde a gente pode se perder. Como é uma flor que não tem uma grande quantidade de tinta, nem de pétalas, não tem muita enrolação no seu desenho e nem na sua pintura, eu acho que ela é uma flor boa para ser treinada aí para quem está começando na pintura. Eu tô só colocando um pouquinho mais de branco aí em cima, arrumando um pouquinho mais. Essa parte aí de baixo eu vou encontrar a parte da pétala que estava separada, com um risquinho de branco, a gente faz esse encontro direitinho. E vamos então enfeitar, olha, essa parte aí de cima, esses cabinhos que ficaram aí mais alongados. Com o siena natural mesmo, você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou colocando umas bolinhas. Eu pego tinta no meu pincel em pé, para vir tinta dos dois lados. Coloco o pincel sobre o tecido e giro, para ir formando uma bolinha. Olha só. E vou formando várias. Você pode tentar colocar maiores, conforme vai chegando perto do arranjo, e menores, conforme vai chegando no final do galinho. Vou encher essas bolinhas todas com siena natural. E com branco ou amarelo limão, você coloca um pouco de luminosidade para cada uma delas. Eu vou usar o amarelo limão mesmo para essa luminosidade. Vou colocar em todas um toquezinho na parte mais para cima, menos voltado para o chão, tá vendo? Eu gosto de colocar essa luminosidade mais para o alto. Precisamos ainda fazer as sépalas do nosso botãozinho. Veja que ele tá todo pintado, mas tem uns risquinhos aí por cima que faltaram, né? Eu vou pegar o verde pântano pra gente colocar as sépalazinhas dele. Vou puxar esses risquinhos aí por cima. Pra lateral eu vou fazer o risquinho maior, olha só. E você pode deixar a parte de baixo dele mais preenchida, né, mais larga, e para a pontinha mais fininha, o mais fininho que você conseguir fazer. Vou sempre enlarguecendo, olha, a parte de baixo, e a de cima eu deixo fininha mesmo. Essas sépalazinhas são assim, bem práticas, são os risquinhos. Esse, olha, é o resultado final aí da nossa pintura. Espero que seja útil para vocês aí em casa. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!